médica Natália Sarmento, que é anestesiologista, para tirar algumas dúvidas que vocês sempre me perguntam. E aí, Nath, vamos começar? São muitas, né? São, sim. Vamos lá. Vamos começar pelo começo. A preparação para anestesia. Falando em parto, a gente tem a RAC. E falando em outros procedimentos, que seria uma curetagem ou uma mil, a gente tem a sedação. Qual é a diferença do preparo entre eles? Consegue diferenciar o preparo da paciente na cirurgia eletiva, né? Quando a cirurgia de urgência, que a paciente já está internada para a realização do procedimento, seja a mil ou a curetagem, esse preparo ele fica muito restrito ao jejum e ao fato dela estar internada, né? Quando a paciente vem de casa, que é uma cesárea eletiva, agendada, consegue fazer uma consulta pré-anestésica com a paciente, olhar os exames, ver o cartão pré-natal, conversar e tirar essas dúvidas, né? Tentar Para elas já irem mais preparadas. Tentar diminuir essa ansiedade em relação à anestesia, que ainda existe um mito e um medo muito grande das pacientes em relação a isso. Então, quando a cirurgia é agendada, a gente consegue ter esse contato melhor. E em relação à obstetrícia, que às vezes a paciente está em trabalho de parto e vai para cesárea, e aí a gente diz, vai de barriga cheia mesmo, que também é liberado, né? Durante o trabalho de parto, a mulher não precisa ficar sem se alimentar. Ela vai se alimentar, até porque ela precisa de energia para o trabalho de parto. E se for para cesárea, ela vai de barriga cheia. Justamente, a gente não contraindica, né? Não existe contraindicação a paciente se alimentar durante o trabalho de parto normal. E se por acaso acontecer dela evoluir para uma cesariana, qual é o risco, né? Qual é o medo em relação à anestesia? Porque as pacientes, elas gestantes, elas já têm o estômago cheio, né? Existe um volume uterino muito grande ali, que comprime o estômago, e aí o que ela comeu pode ser que tenha uma facilidade para que ela apresente um refluxo, um vômito durante o procedimento. Mas existem medicações procinéticas que a gente pode utilizar para diminuir esse risco e o próprio deslocamento uterino após a anestesia, isso, ele também diminui esse risco. Tá. Outra coisa, a cabeceira elevada no pós-parto, que é um rebuliço, porque quando a paciente vai para anestesia, que fica deitada, para amamentar é muito complicado. E antigamente, ela tinha que ficar, acho que a vida. No plano, né? Passar muitas horas nesse plano. Hoje, a gente já sabe que não precisa, mas muita gente ainda se preocupa em elevar essa cabeceira. Tem problema, pelo amor de Deus? Não tem, gente. Deixe as pacientes amamentarem em paz. E levantar a cabeceira. E levantar a cabeceira, não tem problema nenhum. Isso é um mito ainda que existe. As pacientes, elas podem e devem ficar numa posição confortável para que possam amamentar seus bebês. Não tem contraindicação nenhuma levar a cabeceira, a paciente sentar no pós-operatório, não tem problema nenhum. Vai liberar a vida. Vai liberar. Fiquem tranquilas, então, que isso já facilita muito, porque dificulta aquela posição. O paciente já está incomodado. E aí, amamentar, esse primeiro contato na posição com a cabeceira reta, fica difícil. Então, ótimo. Outra coisa, o tremor, que às vezes acontece ou até durante o procedimento ou pós-procedimento. Como é que a gente pode orientar essas pacientes? O que acontece? Os tremores, eles são muito provocados por um conjunto de fatores, né? A paciente vem externa, já vem um pouco hipotérmica. Ansiedade. A ansiedade é um fator extremamente importante, né, nesse assunto. E às vezes você mede a temperatura, tem uma temperatura ali normal, mas a ansiedade, ela dá um tremor na paciente assim que é incontrolável, ela sabe, né? Mas também está muito associado ao frio da sala cirúrgica, que precisa estar frio. A paciente está molhada. A paciente está molhada, tem contato com secreção, com sangue. A própria anestesia, a raquianestesia, ela faz uma vasodilatação periférica, existe uma perda de energia ali, que favorece a hipotermia da paciente. Então, são alguns fatores, né? A gente pode aquecer a paciente, pode fazer uso da manta térmica que já existe. Foi um mecanismo assim, que ajudou bastante a gente, não só na obstetrícia, mas em outras especialidades também, a reduzir o risco de hipotermia e essa queixa, que é muito
falada pelas pacientes, Isso. né? E às vezes elas ficam mais preocupadas, pensando que é um problema, quando na verdade é uma reação ao Esperada, inclusive, procedimento, né? é esperada assim que aconteça, né? É muito comum. E não é um problema da anestesia nem da cirurgia, é da condição do ambiente. Quando as pacientes vêm de um trabalho de parto já prolongado, isso aí pode piorar, porque ela entrou na banheira, ela tomou banho, então já vem mais fria do parto para a sala cirúrgica, né? E aí aumenta o risco. Aproveitando que eu falei no começo da anestesia, eu queria que você explicasse um pouquinho que é a tal da anestesia que dá nas costas, porque elas sempre perguntam, vai ser a anestesia das costas? E aí o que é que elas podem fazer para ajudar, posicionamento, para facilitar? A raquianestesia é a nossa técnica de escolha, né, para cesariana. A peridural é uma opção, mas assim, a técnica de escolha a mais utilizada ainda é a raquianestesia, né? A paciente vai estar sentadinha na posição, então assim, a gente sabe do anseio, do medo, porque envolve ele tem uma criança chegando, o familiar está perto, às vezes a paciente está com dor. Às vezes né? escutam também muita coisa sobre a anestesia. E às vezes alguém teve uma experiência ruim, né? Aí já passa e a pessoa acha que vai ter a mesma experiência e não é bem assim que funciona, né? É uma anestesia muito segura, né? É rápida para a resolução da dor da paciente, é muito efetiva para a cirurgia. Então, ainda é a nossa primeira indicação, né? Posicionando bem a paciente. Os ombrinhos, né? A gente os ombrinhos soltos. Vai assim, abraça o obstetra. Isso aquele também carinho. ajuda. Vai ouvindo uma música, né? Vai sentindo o bebê. Vai abstraindo dessa parte, né? Porque as pacientes ainda têm muito medo da anestesia. Elas chegam na sala, meu medo maior da anestesia. E na verdade não é, assim, é muito rápido, né? Também. A técnica anestésica é muito rápida e eu acho que vem muito de acontece. histórias, porque um dia desse uma paciente disse, minha prima disse que é a mesma coisa que estarem furando a sua coluna. Mulher, pelo amor de Deus, não é não. E aí vem com todo esse peso, né? Com a ansiedade, com tudo isso. E como a gente estava falando antes, a paciente que ela vai para o consultório, né, para a consulta anestésica, a gente consegue diminuir um pouco essa ansiedade. Entendi, nas cirurgias eletivas consegue ter essa conversa. Porque às vezes é a primeira vez, né, a paciente é a primeira vez o procedimento cirúrgico na vida, ela não sabe, não tem essa experiência com a técnica. E aí a gente consegue esclarecer e falar sobre a posição, os tipos de agulha, como é que vai ser, e assim, é um procedimento muito rápido. E a gente falou do jejum, do preparo de antes, e agora para falar do depois. Pós-anestésico, a paciente já saiu da sala, espera mexer as pernas, né, para poder ir para o quarto. E a parte alimentar, pós. Gente, a alimentação é vida normal. Tá liberada. A anestesia não contraindica nenhum tipo de alimentação. A dieta ela vai de acordo com a aceitação do cliente, exatamente. Vai ser liberada a dieta branda, né? Depois vai evoluindo, vida que segue, normal, para força total aí para poder amamentar esse bebê. Aproveitando essa história de vida que segue, outra coisa que relacionam e que me perguntam é se a queda de cabelo do pós-parto está relacionada à anestesia. Gente, Jogam na caixinha da anestesista. Não tem nenhum estudo científico que mostre relação nenhuma de queda de cabelo com anestesia, seja lá qual for a técnica anestésica. Essa queda de cabelo que tem no pós-parto, ela vai acontecer independente do parto ter sido normal ou cesárea. Então, independente dela ter tido anestesia ou analgesia, que seja, existe uma queda hormonal, por isso tem o eflúvio telógeno, que é essa queda de cabelo que ocorre geralmente a partir do terceiro mês com intensidade maior. Então, não está na conta da anestesia, a anestesia disso. Agora, um que está na conta da anestesia é a cefaleia pós-RAC, que acontece em alguns casos. E aí, o que a gente pode falar para a paciente? Então, hoje em dia é muito mais raro de acontecer a cefaleia pós-RAC, né? Pela demissão. Antigamente a gente utilizava, a gente não, né? Porque não é da minha época. Sim. Mas há relatos de que as agulhas de raquianestesia elas eram mais calibrosas, né? E aí a técnica anestésica, quando é mais difícil, se a paciente não colabora muito, Sim. Vai várias vezes. se é mais sofrido o procedimento, então existe um risco maior e se for utilizar também as agulhas de calibre maior.
Hoje em dia a gente dispõe da agulha ponta de lápis, que a gente chama, que ela divisiona menos as fibras ali da membrana, e esse risco é muito menor, assim, é muito raro e é uma condição autolimitada. Nos casos que acontece cefaleia pós-rápido, se espera que em torno de, no máximo, 7 dias, isso se resolva espontaneamente só com medicação via oral no caso de sintomáticos. E essa cefaleia pós-rápido que a gente fala é quando a paciente tem uma dor de cabeça muito intensa após raquianestesia, que piora quando ela levanta. Também tem isso, né? Pra gente fazer a diferenciação da cefaleia porque ela está sem dormir, porque tem a tensão do pós-parto em si. Exatamente. Tem a gente fazer o diagnóstico diferencial da causa da cefaleia, né? Essa cefaleia pós-RAC, ela tem essa característica de melhorar na posição ortostática sentada, de piorar, desculpa, na posição ortostática sentada, e ela melhora ou passa totalmente no decúbito, quando ela deita. Então aí a gente associa com aquela história de que a paciente não pode levantar a cabeça, era muito por causa disso, né? Devia ter muito mais casos de cefaleia. Havia muito mais, e aí a técnica utilizada, eles colocavam todo mundo no plano porque ninguém se queixava. A verdade é essa, né? Mas não tem indicação, os casos de cefaleia são muito raros, são autolimitados e geralmente se resolvem com medicações sintomáticas mesmo. Maravilha. Então é isso. Eu tirei as principais dúvidas que chegam. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem outras dúvidas, podem ir perguntando que eu convoco a Natália de novo para responder. Nós vamos fazer outro bate-papo só sobre analgesia de parto, porque é um tema polêmico. É isso. Hoje quis começar pelo começo, falando das técnicas de preparo, mas o próximo já vamos organizar, que é a analgesia de parto. E aí vai ser outra conversa, vai ter que ser um almoço. Vai abrir a caixinha com as perguntas, com as dúvidas das meninas, das mulheres, e aí a gente vem e conversa. Combinado. Tudo certo. Obrigada, Ana.